Igor, é normal esse período de 5 a 7 anos, né, de climatério até chegar nessa última fase da menopausa? Como que funciona? Normal, Jairo. A menopausa é um processo de transição que leva vários anos, bem variável entre as mulheres. Para algumas pode levar 1, 2, 3 anos e se fala em quase 10. É interessante o relato da Clarice de 7 anos e é uma média boa. A grande maioria das mulheres tem dificuldade de identificar quando está começando, porque no início os sintomas são leves, eles oscilam. Então o que acontece biologicamente é que aquela produção cíclica dos ovários que acontece todo mês, ela começa a falhar. E aí é um período que tipicamente oscilam muito os hormônios e os sintomas. Então a mulher pode, às vezes, começar a ter alguma coisa, de repente, espontaneamente aquilo passar. E é um espectro bem amplo de sintomas também. Então é interessante que a mulher saiba que essa transição menopausal ou perimenopausa, a síndrome do climatério, é um espectro bem variado de sintomas e um período que pode ser bem prolongado até a menopausa mesmo, que é o fim da linha, é quando o ovário esgota de vez. E aí, essa questão que a Clarice estava comentando, é 1 ano para completar, é 1 ano sem menstruar, é um diagnóstico retroativo, Por então? definição, a menopausa é caracterizada depois de 1 ano da última menstruação, porque para a maioria das mulheres, esse é um processo que vai acontecendo progressivamente, a menstruação vai falhando, vai se passando, muda o padrão, isso pode levar vários anos. Junto com essa alteração menstrual, costumam vir todos os outros sintomas, que é importante a gente falar, que para muito além dos calores e de cansaço, insônia, tem um espectro grande. E aí, a menopausa, a princípio, depois que parou de vez, para poder firmar esse diagnóstico com 1 ano. Mas, Jairo, tem mulheres que não têm útero, né, que não vão ter esse parâmetro. Tem mulheres que usam DIU hormonal, que também deixam de menstruar. Por isso, esse diagnóstico, ele é principalmente na transição menopausal, ele é essencialmente clínico. E muito importante, exames normalmente não diagnosticam, porque os hormônios fazem isso nessa fase. Então você pode até pegar alterado, mas o fato de estarem normais não descarta o diagnóstico. É um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza a perimenopausa. Você quer contar pra gente quais são os sintomas mais comuns, Igor? Aqueles que a maioria das mulheres conhece, que é a oscilação da menstruação, variações menstruais e os calores que vão acontecer para 80% das mulheres. Então uma parte não vai ter e para algumas isso pode chegar depois. Os outros sintomas, eles são todos menos específicos. Uma fadiga atípica, a mulher começa a se sentir esgotada, sem energia, mudança de composição corporal, igual a Clarice, a gente conversou antes de começar aqui, fazendo tudo igual, né? Mesma alimentação, exercício e tal, de repente acumula gordura no abdômen. Sono, insônia, piora significativa da libido. As alterações cognitivas, chamadas de brain fogs em inglês, traduz como nevoeiro mental, então esquecimento, a mulher começa a ficar desatenta, com perda de memória, esquecer palavra, entra na cozinha e esquece que foi fazer lá. Isso é bem comum. Alterações de humor, então uma irritabilidade atípica, para algumas nessa fase, um agravamento da TPM. Então, como ela ainda cicla um pouco nessa fase, às vezes aquela TPM, aquele período pré-menstrual, tem sintomas muito mais intensos. Sintomas depressivos são muito comuns, para algumas se manifesta com mais irritabilidade ou ansiedade. Sono, né? A gente falou que mulheres que às vezes dormiam bem começam a ter insônia. E outras mudanças no corpo, ressecamento urogenital, então ressecamento vaginal, piora da lubrificação, começa a ter dor, desconforto nas relações, sintomas urinários que podem aparecer. Então alteração de padrão urinário, começar a urinar com mais frequência, sintomas de bexiga hiperativa ou incontinência aos esforços. Esses são os principais, já tem uma lista de uns 50 outros menos comuns que passam por coisas atípicas, tipo, tem o frozen shoulder, que é um termo que se usa em inglês, que é o ombro congelado, tem uma dor no ombro atípica, formigamento na língua, tem umas coisas Muitas bem coisas. tontura, sintomas gastrointestinais, enfim, mas esses que eu falei são os Chocada principais. com essa lista. E tem um que eu acho que você não falou, mas que eu acho que para as mulheres pesa muito, que é a questão da pele e do cabelo, não Pele e tem? cabelo, lógico, Pra sem mim- dúvida. pra Pele mim isso não ressecada, aconteceu. queda de cabelo, aumento de Ai, pelos no gente. rosto para algumas, mas tendência a queda de cabelo, unhas mais fracas, ressecamento, eu falei vaginal, mas também da pele, como toda mulher começa a perceber. Pele bem mais seca. Muita mudança. Posso ter esquecido alguns ainda. Mas É muita mudança, mas é importante lembrar, né, Igor? Não é igual para todo mundo, nem Isso, todo é. mundo tem todos os sabe um sintomas. jeito legal que a gente explica isso? Para tudo, né? Para uma doença, pensa numa gripe, um Covid, sei lá. Para algumas pessoas, né, tem umas coisas, outras não. Para a mulher, essa questão dos hormônios, a gente compara muito com a gravidez. Tem mulheres que passam a gravidez plena, super bem, sem nada. Verdade. Tem mulher que morre de vomitar e passa mal, então é uma...
Então, a transição menopausal é muito parecida. Para algumas poucas, é uma fase tranquila. A maioria vai ter um tanto de sintoma, algumas vão ter o checklist completo e ficar muito mal de fato. E a questão, que é importante a gente enfatizar, é saber o que esperar, porque exames não diagnosticam. Então, o que a gente recomenda para a mulher, que é essa mulher dos 40, 50 anos, que geralmente vai entrar nesse período, é saber o que esperar e monitorar os sintomas.